Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 12. Terceiro cativeiro, Canaã, literalmente no hebraico significa partes baixas, parte 4. A contrição gera em nós um estímulo positivo no tocante à busca de Deus. A contrição cria ânsia por Deus. Assim disse Davi em alguns de seus salmos quando disse que sua alma tinha sede do Deus vivo, que Davi o buscava ansiosamente. Por quê? Porque Davi era um homem perfurado. Literalmente a lança de Saul quase o perfurou diversas vezes, mas em sua experiência no caminhar com o Senhor ele foi grandemente quebrantado. É por isto que Davi é uma figura do homem espiritual. Detalhe: nenhum homem tem capacidade de buscar a Deus assim se não for quebrantado, picado, perfurado por Deus desta forma. Portanto, esta bênção vem da parte de Deus, e é pessoal. Só assim vemos, nesta relação pessoal, quem Deus realmente é e quem realmente nós pessoalmente somos. A contrição é a faz, dom de Deus. Gera quebrantamento real. Cria espaços vazios em nós, no nosso coração, que Ele mesmo vem preencher. Nos estimula na busca de Deus. Cria ânsia por Deus. Se não identificamos, em nós, nossas cobiças e paixões de forma específica, ainda assim temos que admitir que somos desesperadamente egocêntricos, somos amantes de nós mesmos. Isto é, sem dúvida, fruto da queda. É por isso que o Senhor diz que o maior mandamento é amarmos ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. E, ao próximo, devemos amá-lo como a nós mesmos. Ou seja, precisamos ser conduzidos à realidade do que é verdadeiramente amar, pois o amor em essência pressupõe se dar totalmente a outro fora de nós. O amor próprio deve ser manifestado sim, porém de uma forma correta, nos limites revelados e estabelecidos por Deus. Veja que o amor de mim mesmo não só nos faz achar que somos o centro do universo e que tudo e todos que existem para nos satisfazer, porque o que buscamos é ser feliz, porque para isto teríamos sido criados. E o ser feliz, na compreensão humana carnal e alienada de Deus, é erroneamente a de satisfazer tudo aquilo que entendemos que seja o melhor para nós. Só que, o homem natural, nem conhece a Deus e muito menos a si mesmo. Daí o porquê de, muitas vezes, o homem manifestar de forma consciente ou inconsciente, que Deus tem se tornado para ele, homem, como uma simples ponte para que venhamos a atingir os nossos resultados nesta busca por felicidade. Isto é um tremendo engano. Por quê? Porque assim, Deus passa a não mais ser o centro de tudo para nós, ao contrário, estabelecemos muitos outros alvos que, supostamente nos levariam a esta plena satisfação. Ele passa a ser então somente aquele por meio de quem satisfaríamos nossos desejos. Transformamos assim a Deus, num mero Papai Noel celestial que existiria para nos atender em nossos pedidos e um que existiria por minha causa e não o contrário. Ele se transforma num mero veículo do qual nos valemos para satisfazer nossas vontades que, diga-se de passagem, muitas vezes nada tem a ver com ele mesmo, mas com os alvos que estabelecemos para nós. Só que plena satisfação sem Deus, simplesmente não existe. Veja como o pecado torceu toda a realidade. Fomos criados para nos satisfazer única, totalmente e plenamente somente em Deus. Nada, nem ninguém pode preencher o vazio de nosso coração, somente Deus, Ele mesmo. Sabe o que é isto? Humanismo e não cristianismo. O cristianismo deixa claro que somente Ele é a nossa fonte de plena satisfação. Que existimos para a sua glória e Ele é o centro de tudo, sendo Ele mesmo o Criador, sustentador e herdeiro de tudo. Sabe qual a diferença prática disto? É a de que se Ele não provesse nada por nós, a nosso favor, ainda assim Ele seria digno de toda glória e de toda adoração pelo que Ele é, independentemente do que Ele faz ou não por nós, embora, claro, Ele seja intrinsecamente doador e a única fonte do que chamamos de bondade.
É importante mencionar, na questão de bondade natural, que nas ofertas mencionadas em Levítico, especificamente na oferta de manjares, duas coisas não eram admitidas: o fermento, clara alusão ao pecado, e o mel, que fala da doçura natural. O que isto significa? Que nada que provenha naturalmente de nós tem algum valor diante de Deus. Agora, quanto a aprender a lição de viver consagradamente para Deus e adorá-lo a despeito de qualquer situação, boa ou ruim, temos de aprender com o apóstolo Paulo quando disse em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora veja, diversas passagens no Novo Testamento manifestam que nossa alma tem grande valor para Deus. Isto fica nítido quando a palavra diz: o que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nossa alma para Deus tem grande valor. E uma correta visão disto não somente nos possibilita vivermos em adoração a Ele, como nos permite viver uma adequada relação de amor para com Ele e para com nosso próximo, refletindo a grandeza do amor com que Ele mesmo nos amou na cruz. Agora, o pecado distorceu tudo isto, nos tornando amantes de nós mesmos de uma forma absolutamente egocentrada, e por causa do pecado nós nos tornamos escravos das cobiças e paixões. Em outras palavras, nós perdemos Deus. É por isto que o homem natural, muitas vezes, numa visão religiosa, busca viver uma vida moralmente aceita e aprovável como forma de receber de Deus alguma retribuição. Veja o engano. Não que a postura moral adequada não tenha valor diante de Deus, tem. Ocorre que a motivação que move estas ações tem raiz errada, egocêntrica. Logo, até mesmo o homem natural supostamente bom manifesta a distorção do pecado incrustada na sua alma. E mais, como esta ação não é fruto da consciência de Deus, da revelação de seu amor na cruz por nós, e não provém de sua própria vida em nós em favor de outros de forma sacrificial e intrinsecamente benigna, ela não tem valor algum, porque nunca poderia ser chamada de amor, na plena acepção da palavra. Aqui há um ponto importante: nossa união com Ele foi estabelecida por Ele, não por nós. Buscar satisfazer a Deus constrangendo-o a nos atender é simplesmente ridículo. Nem possuímos, naturalmente falando, a capacidade de satisfazê-lo, como também agindo assim manifestamos aquilo que nos impede de nos achegar a Ele mesmo, a raiz egocêntrica, fruto de uma vida independente, que nada mais é que pecado, e Deus não pode contemplar o pecado. Agora, pior do que o amor egocêntrico são as paixões e cobiças escravizantes representadas pelos 900 carros de ferro que oprimiam duramente, durante 20 anos, os filhos de Israel. Detalhe: as palavras cobiça e paixões, assim como utilizadas na Bíblia, não dizem respeito somente à área da sexualidade ou da sensualidade, mas a todas as exigências da carne que buscam satisfação fora de Deus, como se isto fosse possível. O desejo de Deus, como eterno amante de nossas almas, é nos restaurar de cobiças e paixões que guerreiam em nós contra nossas almas. Restaurar as nossas almas por este amor insano que temos por nós mesmos. Restaurar a nossa alma desta doença que se chama eu. Na terra de Canaã havia 7 eus. O número 7 na Bíblia fala de plenitude, de algo terrenamente perfeito, no sentido temporal. O número 12 na Bíblia designa algo que é perfeito e completo no sentido eterno e celestial. Daí entendermos que na Nova Jerusalém temos 12 portas, 12 fundamentos e 12 apóstolos. Em Canaã tínhamos 7 povos, 7 eus: cananeus, ferezeus, heteus, girgazeus, heveus, jebuseus e amorreus. A vida cristã é, portanto, impossível de ser vivida por nós. Não simplesmente difícil, mas impossível. Porque a vida dele é uma substituição de tem de ser feita em nós. Não vivo eu quem? Eu amorreu, o ferezeu etc., mas Cristo vive em mim. O nosso problema em nossa experiência é que esta substituição se processe. Por quê? Porque um vaso cheio não pode ser preenchido, somente um vaso vazio. Nas palavras de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Veja-o eu novamente. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.